boa noite. Todo mundo é bem-vindo ao Metrópolis de hoje, né, Cunha Júnior? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Didi. Boa noite para o pessoal que está em casa. Pois é, vocês estão preparados para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo? Cunha Júnior, aposto que tá, né? E eu já fiz toda a minha lista completa, Didi. Claro né? que sim. Olha, depois de 2 anos sem poder curtir os filmes da Mostra nos cinemas, finalmente ela está de volta quase 100% presencial, né? Todos nós, aliás, estamos super felizes. Claro. 11 salas de cinema participando do circuito da mostra. Os filmes são, na grande maioria, inéditos, né? Longas que se destacaram também nos principais festivais internacionais do mundo. Olha, daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês. Uma delas é Triângulo da Tristeza, do Ruben Östlund, que foi vencedor, inclusive, na Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano. Mas o Metrópolis hoje tem, como sempre, não é? Muito mais. O pianista e compositor congolês Ray Lema é uma das atrações do último fim de semana do Sesc Jazz. E ele toca pra gente aqui no estúdio. Eu quero casar na igreja. Eu quero a benção de Deus pra nossa casa, Zé. Mas então dorme, que amanhã tu já esqueceu essa ideia, viu? Começou a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Um dos destaques é Paloma, o grande vencedor no Festival do Rio deste ano. A gente conversa ao vivo com o diretor do longa, Marcelo Gomes. Falar do passado para entender o presente. Uma exposição reúne registros de como era a vida em 6 capitais brasileiras durante a Primeira República. E tem os 100 anos de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. São 21 poemas que nos transportam para São Paulo do fim do século XIX. É o surgimento da modernidade entre as metrópoles. Moderna pelo avesso é pensada a partir do quê? Essa é uma exposição sobre a produção fotográfica realizada no Brasil no início do século XX, né, durante a Primeira República, que foi do final do século XIX até 1930. A exposição fala desse apagamento do passado, né, então a gente tem essas cenas de cidades demolidas, de centros históricos demolidos, por isso do avesso, né? É a fotografia e a cidade do avesso. Né? Elisa, essas fotos aqui, Essas fotógrafo são... de Porto Alegre? Isso, chamado Virgílio Calegari, que era um retratista de primeiríssimo, assim. E a gente vê a sensibilidade dele para retratar as pessoas e a cuidado, né? O cuidado dele nas poses, na construção da luz. Elisa, aqui nós temos derrubando prédios, é isso? Então, esse é um conjunto super, super especial, importantíssimo, do famoso bota abaixo. O que acontece aqui é que a gente tem, então, uma perda do patrimônio histórico. Essa região exatamente é onde hoje é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. O centro era habitado por uma população de baixa renda. Ela perde seus empregos, começa a se desloca para os morros, para alguns morros, e para o que hoje são as periferias, né? Essa foto é um registro, um dos poucos, assim, da primeira greve geral que teve em São Paulo. Não tinha lei trabalhista, as pessoas não estavam protegidas. E aí tinha sobrecarga de horários de trabalho, criança trabalhando à noite, mulheres, enfim, as pessoas começaram a perceber que precisava ter uma legislação sobre o assunto. Eu acho que a exposição, o avesso é isso também, né? É falar que modernidade não é só progresso, não é só novidade, não é só um sinal de algo positivo, não é só desenvolvimento. Modernidade pressupõe destruição também.
crescimento das cidades no final do século XIX e início do século XX trouxe para as populações urbanas uma experiência inédita, a experiência da modernidade. Mário de Andrade, como uma antena, captou bem esse sentimento no livro de poesias Pauliceia Desvairada, de 1922. Pauliceia Desvairada, 100 anos. Como Mário de Andrade conseguia enxergar a gente, a nossa cidade, o Brasil? Eu acho que na própria Pauliceia Desvairada, Adriana, ela é um depoimento de São Paulo, né? De uma cidade que tinha crescido extraordinariamente, que vinha crescendo, né? Gente chegando, procurando oportunidades vindas de vários lugares do Brasil, não é? E do mundo, então migrantes. Era uma cidade que se fazia dessa mistura, ao mesmo tempo que os negros que chegavam eram invisibilizados. E o Mário de Andrade, na própria Pauliceia, eu acho que é um sinal, é uma antena sensível para essa loucura, né? Pauliceia Desvairada, né? Quando escrevi Pauliceia Desvairada, não pensei em nada disso. Garanto, porém, que chorei, que cantei, que ri, que berrei. Eu vivo. No prefácio ao livro Pauliceia Desvairada, que se chama Prefácio Interessantíssimo, né? Ele fala disso. A poesia moderna é uma poesia da experiência simultânea. Quando você está na cidade, você é solicitado por muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa nova, né? É uma experiência que é uma passada da metrópole, né? E São Paulo ia passando de província a metrópole. Tudo isso é muito, vamos dizer, chamativo. Tinha um apelo muito forte. É uma poesia que também vai quebrar alguns parâmetros, é uma poesia que vai trazer novas possibilidades, né? Dentro da arte brasileira, dentro da poesia brasileira. Isso. Uma questão que se colocava para o modernismo é a mudança da linguagem, não é? A linguagem da arte não pode ser a mesma daquela arte do século XIX, num mundo em que não existiam as máquinas, né? Quer dizer, que a indústria ainda não tinha tomado essa dimensão que ela ganha. E o Mário, Adriana, pega isso de uma maneira muito original, porque ele define o que é a poesia moderna. Ele diz: a poesia moderna ela não é linear. Agora, como se fosse a melodia na música, que é uma linha sonora, mas ela é harmônica e polifônica, como se fossem muitos sons ao mesmo tempo. São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Aí a frase se interrompe e ele diz, né, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, tudo isso é dissonância, mas você vê que o próprio poema ele é cheio de irrupções, ele não é contínuo, direitinho, né, numa linha direta, né? Ele é harmônico e polifônico. No Pauliceia Desvairada, a gente tem um pouco desse sentimento de ser um na multidão? Eu acho que sim, o sujeito arlequinal, né? Ele vibra com a cidade é alguma coisa que tem esse ritmo, essa extensão, essa dimensão, mas o momento mesmo ali do modernismo e da Pauliceia é uma espécie de sentimento de que a cidade se tornou múltipla, né? Que as vozes são díspares, né? e conflituadas. Muito bom! E daqui a pouco o assunto é Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. E o diretor pernambucano Marcelo Gomes estará aqui no nosso sofá falando sobre Paloma, filme premiadíssimo no Festival do Rio e que também está na mostra. Daqui a pouquinho. Até já! Só falta realizar o meu maior sonho. Eu nunca tinha imaginado em escrever uma carta para um papa. O senhor é padre mesmo, né? Quero me casar no meio do mato, não. Quero casar na minha sala lá. Que bom
que vocês estão com a gente? Estamos de volta para falar que começou a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Durante 2 semanas serão apresentados 231 filmes de 60 países. A Renata de Almeida passou por aqui, né? Falando um pouco da programação, mas você pode ter essa programação completa no site, na rede social ou no aplicativo da Mostra. Agora tem destaques, né? Tem pérolas. E uma dessa edição, com certeza, é Paloma, esse filme dirigido pelo Marcelo Gomes, que está aqui com a gente hoje, Marcelo. Marcelo Gomes, que vai contar pra gente a trajetória do filme. Filme premiado, foi super bem recebido no Festival do Rio, levou prêmio e acabou de ter prêmio no Festival de Chicago agora? Exatamente. Que bom, né? Acabei de receber a notícia, que bom, né? Que bom, tá reverberando. Tá. E acho que a história é muito humana, né? Uma história de amor. Nesse momento do Brasil, nada melhor do que assistir uma história de amor. Uma história de amor. A Paloma. Paloma é uma mulher que vive no sertão, ali apaixonada, no Agreste, apaixonada pelo seu namorado, o Zé. Ela é uma mulher trans e ela quer casar na igreja. Exatamente. Quer celebrar essa história de amor na igreja. Mas tem muita coisa acontecendo. Vamos ver um trechinho com a Kika. Kika Sena, que faz a Paloma. Vamos lá. Agora, se tu prefere ficar dando ouvido pras pessoas aí, pras opiniões dos outros, ao invés de ficar do lado da tua mulher, de quem te ama, pega o beco, viu? Vai embora, frouxo. Sou frouxo mesmo. É frouxo! Sou frouxo É mesmo. frouxo, Sou sim! frouxo mesmo. Vai te lascar! A gente pegou uma cena ali tensa dos dois, esses dois personagens, e dessa mulher que foi atrás do sonho dela, né? No final das contas, é uma história de amor de uma mulher que vai atrás do sonho dela, não é, Marcelo? Baseada numa história real? Exato. Há 10 anos atrás, quando eu estava lá no Recife, que eu abri o jornal e li essa matéria no jornal, eu fiquei muito emocionado, né? E principalmente porque eu acho que aquela história tocava em muitos aspectos da sociedade brasileira, da nossa sociedade brasileira, que tem elementos muito contraditórios, né? Falava de amor, de ódio, de preconceito, de fé, de sonho e de realidade, né? Sim. E eu fiquei muito emocionado e decidi contar essa história, principalmente num país que é recorde mundial na violência contra a comunidade LGBT, né? Então, um país que promove tanta violência contra a população trans, precisava escutar essa história. Uma história que fala de amor, de afeto, né? De humanidade, e fala de sonho. E a personagem, no caso a Paloma, quando ela decide construir o seu sonho, ela é rejeitada pela sociedade. Uma sociedade que aceita ela quando o sonho dela é velado e que rejeita ela quando o sonho é revelado. Sim. E o que a Paloma quer é viver tudo à luz do dia, né? Exatamente. Ela quer viver a vida dela à luz do dia, como a gente quer viver a nossa vida, né? E eu acho que o barato é que o filme ele não quer questionar que tipo de sonho que a Paloma tem. Se é legítimo ou não casar na igreja para ela. O que o filme quer refletir é sobre o desejo de cada pessoa no Brasil, de cada brasileiro ou brasileira, ter o direito de sonhar. E as instituições sociais e religiosas deveriam estar aí para abraçar todas as pessoas e ajudar elas a realizar os seus sonhos. E não é isso que acontece, né? Não, não é isso que acontece. A gente fica pensando o seguinte, tá um dia na pele da Paloma, é ter muita resiliência. Talvez muita gente não aguentasse. Exato. Porque ao mesmo tempo que ela sustenta esse sonho, ela tem que lidar com muitas camadas de preconceito. E o filme vai mostrando isso pra gente. Ao mesmo tempo que você tá muito perto dela, né? Humanizando essa mulher, as complexidades dela, também ela sofre, assim, muitas violências, né? Exato. Eu falo muito que o filme é uma personagem que está no processo de autoafirmação. Ela quer se reconhecer, quer entender. E ela se entende melhor à medida que ela acha que a relação dela com o namorado dela vai ser legal se a liturgia da Igreja Católica aprovar isso. E ela acredita nesse sonho. E ela vai à igreja. E eu não vou dizer para vocês o que é que vai acontecer a partir daí, não vou dar spoiler. Mas o que eu acho que é bacana é porque a Kika conseguiu apresentar uma personagem ingênua, né? De uma certa forma, um pouco até fora da realidade, mas de uma humanidade incrível, né?
Eu fiquei tão feliz quando eu vi a sessão lá no Rio de Janeiro, que no meio da sessão algumas pessoas interferiam na sessão. Kika, você não pode fazer isso, faça aquilo, sabe? Eram as pessoas ao lado da personagem, reagindo a isso. Eu nunca vi nenhum filme meu isso. Eu acho que é muito emocionante. Eu acho que a Kika trouxe uma humanidade para a personagem que realmente corta o coração de todo mundo. É mesmo. A Paloma, ela é uma mulher muito romântica. Exato. E ela cria a filha dela, porque ela tem uma filha, também tem essa possibilidade que o filme traz pra gente de diferentes configurações de família, né? E ela cria essa filha, mas também um pouco baseada nesse estereótipo do feminino, né? E do príncipe encantado, e da casinha, e da mulher princesa. E aí a gente questiona um pouco quando vê, mas ela. Exato. É ela. Né? Isso aqui é o bacana, porque no primeiro momento a gente até pode julgar que tipo de vida a Paloma tem, ou que tipo de atitude a Paloma tem. E pouco a pouco você vai se envolvendo com o drama pessoal dela, que é completamente diferente do seu, mas você segura a mão dela e diz, eu vou com você. E eu acho assim, eu fiquei muito feliz porque alguém falou lá no Rio, mas me lembra muito a Cabiria do Fellini, ou a própria Iracema do Bodansky, porque eu acho isso tão bonito, porque ela tem essa ingenuidade, ela tem esse afeto, né? Mas ela tem esse desejo de sonhar. Né? E esse desejo de sonhar é profundo. E esse desejo de sonhar, por incrível que pareça, é muito radical, sem ela saber. Né? Ela tem muita esperança nesse desejo. O meu conterrâneo, educador Paulo Freire, ele dizia que no país como o Brasil, ter esperança é um ato revolucionário. Eu acho que nesse caso, a Paloma é um personagem revolucionário. Com a humanidade dela e com o desejo dela, ela causa uma revolução. É verdade. Vamos ver mais um trecho do filme? Eu quero, e vocês? Cezinha já voltou da lua de mel, foi? Não. Tô lá ainda, não tá vendo não? Tô de olho em tu, vice. Mas pode olhar. Que eu já acordei maravilhosamente. Quê? Cuidado que teu dia tá chegando, vice. Tá chegando não. Chegou. Tá me ouvindo? Chegou, viu? Passe direto. Olha aí, interessante também essa relação do trabalho, né? Ela é uma trabalhadora ali, ela sofre violências constantes, mas ela tá ali num lugar que também é revolucionário para ela, para uma mulher trans, tá, né? Exato. E é muito curioso, porque a nossa sociedade, ela aceita o corpo da Paloma para produzir riqueza, mas não aceita a subjetividade dela, não aceita o desejo dela de sonhar, seja lá qual for o sonho dela. Né? Isso também é outro elemento que eu quis incorporar à estrutura da narrativa. Né? Claro. A Paloma tem uma vida normal, um dia a dia normal, ela vai para o trabalho, ela volta e ela quer sonhar. E o que a gente está precisando agora nesse país é ter sonhos e esperanças. Eu quero sonhar, quero ter esperança. Eu tenho esperança, né? Também. Eu não posso perder as esperanças, não. Já encaminhando para o final, Cunha Júnior aqui, sabia? Marcelo Gomes está aqui com a gente, falando de Paloma, que vai estrear no dia 10 de novembro nos cinemas. Isso. Rapidamente, porque eu estou com isso na cabeça, construir essa personagem tão complexa. Você pesquisou, teve ajuda, teve muita conversa com a Kika, teve outras mulheres trans ali ajudando essa mulher a ser erguida, não foi? Exato, eu tive muita sorte porque na preparação do roteiro passei muito tempo no Agreste de Pernambuco, eu estava fazendo um documentário, né, que eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. E lá eu tive acesso e contato com muitas mulheres trans que tinham uma vida muito parecida com a da Paloma. E elas foram muito importantes na construção do roteiro, assim como as atrizes trans que chegaram para fazer o filme, que foi muito importante porque elas emprestaram um pouco da memória afetiva delas para os personagens. A Kika mesmo, quando ela entrou no filme, os diálogos eram muito maiores, mas com o olhar dela, com a presença física dela no filme, a gente cortou muito diálogo, porque os silêncios dela falam muito. Falam mesmo. Olha, gente, vamos anotar, hein? A Kika Sena, alagoana, 28 anos. Que atriz, né, Cunha Júnior? Maravilhosa ela. Marcelo, parabéns. Obrigado. Novamente. Quando é que passa na mostra? Na próxima mostra passa dia 25 e dia 27. E estreia nos cinemas depois? No dia 10 de novembro, em todos os cinemas do Brasil, eu espero. Com certeza. Marcelo, obrigado pela sua presença mais uma vez, mais um filmaço que você traz para a gente, um filme
que vai na contramão da caretice de parte do Brasil. Não é? Obrigado. Obrigado, beijo. Então assistam Paloma, eu tenho algumas dicas para dar para vocês aqui. Paloma, do Marcelo Gomes, está na mostra, depois entra nos cinemas. Anote aí outra dica de um filme nacional também sensacional que se chama Carvão, primeiro longa da Carolina Markovics, ela que é uma super premiada curta-metragista. Conta, vocês já estão vendo aí imagens, conta a história de uma família que tem uma carvoaria no quintal da casa, numa cidade do interior. Tudo parece bem normal, até que eles decidem hospedar um estrangeiro meio misterioso em troca de muito dinheiro. No elenco está a extraordinária Maeve Jenkins. Ganhou também melhor roteiro no Festival do Rio de Janeiro e pré-estreou no Festival de Toronto. E agora eu tenho uma outra dica para vocês, pode vir para cá. A minha dica é do filme que vai passar na mostra também, anote aí, o filme que ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2022. Talvez uma das grandes atrações dessa Mostra Internacional de Cinema se chama Triângulo da Tristeza. Esse triângulo aqui do Ruben Östlund, que já tinha ganho em 2017 uma Palma de Ouro pelo filme The Square. Neste novo filme, no Triângulo da Tristeza, ele não deixa pedra sobre pedra na questão do poder, troca de poder no nosso capitalismo do dia a dia. Vamos ver trechos. The sails. Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. The ship is going under. É uma comédia ácida, bizarra, surreal, lembra um pouco assim de Buñuel. Só para vocês terem uma ideia, um casal de modelos ganha uma viagem num cruzeiro de luxo, só de bilionários. Só que acontece um acidente, não vou contar para vocês qual é o acidente, para não dar spoiler, acontece um acidente e aí há uma inversão de poder. Uma empregada, tipo uma empregada invisível que estava lá naquele cruzeiro de luxo, ela passa a ter um poder extraordinário, há uma inversão de poder e os bilionários têm que se submeter a ela. É absolutamente incrível. Um filme imperdível que tem muito a ver com os nossos tempos. É isso aí, Didi. Mais uma dica para a Mostra Internacional do Cinema. Que bom! Estamos anotando todas. E tem mais dica para vocês. Sim, este é o último fim de semana do Sesc Jazz. Ainda dá tempo de assistir alguns shows. Um deles é do pianista congolês Ray Lema. Você quer curtir com a gente ele? Sim, logo depois do intervalo. Fique com a gente. Metrópolis de volta e eu quero te fazer um convite, porque estreia neste domingo aqui na TV Cultura a nova temporada do Prelúdio, programa que revela jovens talentos da música clássica. 4 candidatos participam desta primeira eliminatória. A flautista Gabriela Grande, o pianista Jordan Alexander, o clarinetista Rafael Sparel e o cantor lírico Sávio Fachê. Apenas 2 candidatos serão escolhidos para seguir na competição. São 4 semifinais ao todo, sempre aos domingos. A grande final acontece no dia 4 de dezembro e o vencedor ou vencedora ganha uma bolsa de estudos de 2 anos para a Academia de Música Franz Liszt na Hungria. Então vamos torcer, né, por esses novos músicos. Prelúdio, domingo, 4 da tarde. Uau! E essa semana nós recebemos aqui no nosso estúdio, olha só que honra, o pianista e compositor congolês Ray Lema. Ele é um dos grandes nomes da 4ª edição do Sesc Jazz que termina este fim de semana.
Didi, eu bati um papo com ele muito legal essa semana aqui no nosso estúdio. Nós conversamos muito. Ele falou coisas muito interessantes, tipo a conexão entre a música do Nordeste do Brasil e a música africana. E ele disse também que o forró é muito parecido com a rumba congolesa. Foi muito legal. A entrevista completa vocês conferem em breve no Metrópolis. Que legal. Ray Lema se apresenta com o seu quinteto amanhã no Sesc Ribeirão Preto e domingo no Sesc Jundiaí. Entrem no site para garantir o ingresso. Olha, é muito bom, você não vai se arrepender. Agora é só aumentar o som. Yanika vão dizengo do zanganiaya. Yanika isso que zanganiani. Hey boy, baby. Yanika kangwa kindo kikiampimpa yaya. Yanika isso zanganiaya. Hey boy, baby. Lusale, lusala, lusale, lusala, lusale, hey, lusala, lusale, lusala, lusala mboteze no kwandi kele sosa yaya. Lusala nzambi andi kwandi wakumbaka yaye. Hey boy, bibu, lusala mboteze no kwandi kele sosa yaya. Lusala nzambi andi kwandi wakumbaka yaye. Hey boy, baby. Com Ray Lema no piano e voz, a gente chega ao fim. Segunda-feira a gente está de volta às 7h20 da noite. Beijo! Bom fim de semana para vocês. Tchau! Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.